Olá todo mundo, boa semana para todos nós. Como sempre, nas segundas-feiras estou aqui para a gente comentar, falar e se inspirar nesse espelho que é o céu que nos acompanha para toda essa semana. Antes de começar a falar sobre essas perspectivas, eu convido vocês para ficar até o final do vídeo, porque eu tenho um recadinho lá no final muito legal. Então, vai comigo, segue aqui e vamos nessa. A semana do dia 31 de julho. Toda semana eu começo falando sobre a fase da Lua. E por que que a gente fala sobre a fase da Lua? Eu acho que às vezes eu esqueço de explicar sobre isso. A Lua tem um aspecto mensal, ela funciona, ela dá um ciclo praticamente em um mês, um ciclo inteiro. E a cada quarto da Lua, a cada virada do aspecto da Lua com o Sol, nós temos uma fase que acontece toda semana. Essa fase, ela nos dá mais ou menos a energia emocional a qual a gente está sujeito. E nessa semana a gente tem uma lua cheia. E lua cheia é, historicamente, um aspecto muito legal da nossa vida, né? A gente tem sempre aquela coisa, na lua cheia tudo fica mais intenso, as emoções ficam mais afloradas, e é verdade, a gente nota que estamos mais sujeitos a viver com mais potência os nossos sentimentos, nossas emoções e nossos desejos. É uma fase de plenitude. O que acontece astronomicamente quando a Lua está cheia? O Sol está de um lado e a Lua está de outro. São os opostos e, consequentemente, os signos opostos. Como vocês sabem, eu trabalho com a ideia de luz e sombra. Então, quando o Sol ilumina um signo, ele projeta a sombra no signo oposto. Agora, quando a Lua é cheia, o Sol ilumina um signo, que no caso agora é Leão, feliz ano novo para os leoninos, e a Lua ilumina o signo oposto, que no caso é Aquário. Então nós temos luz dos dois lados. Nós temos a luz diurna do Sol e temos essa luz refletida da Lua. A Lua representa nossas emoções, nossos sentimentos, e o Sol representa a razão. Tem a relação entre razão e emoção, que nesse caso se complementam. O signo de Leão é uma ode à vida, é a alegria de estar vivo, é a energia vital, é o coração que pulsa, né, no centro de todas as nossas emoções, sentimentos e desejos, assim como o Sol é o centro, é o coração do sistema solar. E falando em coração, olha que interessante, né? O coração bombeia o sangue para todos, né, os cantinhos do nosso organismo, do nosso corpo, através das artérias e veias. E Aquário é exatamente esse sistema venal de distribuição de energia, de força. O Sol tem a força atrativa e Aquário tem a força da irradiação, da radiação, da irradiação, dessa potência de levar para todos os cantos do mundo o calor e a luz representada pelo signo de Leão. Eu comento sempre que aí, no caso, por exemplo, sendo leonino, aquilo que em nós é leonino, é como uma chama que eu trago e que aí eu ilumino, né, a vida, o desejo, a emoção de todos que eu posso alcançar. E isso vai se propagando, vai se irradiando infinitamente, de forma a atingir toda a humanidade. O Leão fala da consciência da nossa própria força individual, de podermos ser aqueles que dirigem a sua própria vida, ter o comando da nossa energia, da nossa força de vontade. Enquanto que Aquário é você pensar na força coletiva. Juntos podemos ser grandes, imensos. Aquário significa tudo aquilo que eu posso fazer em conjunto que não dá para fazer sozinho. E o Leão é tudo aquilo que eu faço sozinho e que eu não fico pedindo para os outros para fazerem por mim. Então nós temos esse equilíbrio de luz e sombra numa lua cheia. É momento de colheita, de ver evidentemente tudo que às vezes a gente não consegue enxergar. É a possibilidade de ver mais claro os nossos contrastes, as nossas oposições, os nossos paradoxos. Bom, essa lua cheia. Agora vamos para os aspectos da semana. Essa lua cheia, ela acontece com o movimento da Lua e do Sol chegando a formar uma tensão com o planeta Júpiter. Ao mesmo tempo, na terça-feira, que vai valer para a semana inteira, Marte, que tem também
uma energia calorosa, semelhante ao Sol, semelhante a Leão, está formando um aspecto harmonioso com o Júpiter. Então, Júpiter está na parada, Júpiter entrou em cena nessa semana. E, por um lado, nós temos todas as, vamos dizer, consequências dos nossos excessos. O Júpiter tem a ver com tudo que é grande, é o grande planeta, é o gigante do sistema solar. Então, tem a ver com tudo que nós passamos um pouco dos nossos limites ou que não respeitamos as leis, as regras do jogo. Então, nós colhemos os frutos, muitas vezes, negativos disso. Então, atenção a saber exatamente o que para você é correto, sua ética, os seus valores, os seus princípios, para que eles possam ser respeitados. E tender também a saber, né, onde parar, não ir além do limite. Então a gente pode ir um pouquinho mais, mas não tanto, para também não ficar transbordando uma energia e desperdiçando uma energia que vai ser muito importante para outras coisas. Por outro lado, esse aspecto favorável do Marte com Júpiter significa que, se eu respeitar as leis, eu vou ter foco. Foco para poder chegar exatamente onde eu imagino que eu possa chegar. É muito legal, por exemplo, para quem está com disposição ou tem vontade de se exercitar, de testar a sua potência física, desde que respeite os limites, para começar uma atividade física, por exemplo. Outra característica legal de Júpiter é a parte intelectual, é a vontade que a gente tem de aumentar a cultura, o conhecimento, saber mais das coisas. Então é legal ir para um show, é legal ir ler um livro, é legal assistir um bom filme, conversar com as pessoas sobre aquilo que você quer compreender, assistir aulas, fazer cursos, desde que respeite seus limites. Não dá para fazer tudo, porque senão vai ser energia jogada fora. Na terça-feira, tem um outro aspecto, que é o último da semana, que é o Mercúrio em oposição com o Saturno. Isso significa o seguinte: muito cuidado com aquilo que a gente fala e com a interpretação daquilo que a gente ouve. Saturno é exatamente o que eu estava falando. Saturno é a consciência do nosso limite e da responsabilidade por aquilo que nós fazemos. No caso, por aquilo que nós falamos, pelas opiniões que nós emitimos. Então, é preciso aquela coisa assim, quanto menos melhor, menos é mais, e falar o necessário. Porém, não deixar de falar o que tem que ser dito, porque às vezes também a gente tem que se responsabilizar por dizer algo que talvez não agrade tanto às outras pessoas, mas que é necessário. Então, esse cuidado, essa responsabilidade com a palavra e com a comunicação é fundamental. E quando eu digo ter um cuidado e uma prudência com aquilo que eu interpreto, é porque muitas vezes eu posso interpretar errado e julgar erradamente uma pessoa. Então, reflita e pergunte outra vez, mas é isso mesmo que você quer me dizer? Para que a gente possa ter uma avaliação justa. Inclusive, Júpiter tem a ver com justiça, então, a avaliação justa. Outra coisa, os movimentos de dispersão, aquilo que a gente tem, que fica 10 mil galinhas cacarejando na cabeça, inclusive essa coisa das próprias redes sociais, isso tem que ter um limite, a gente tem que estabelecer um limite para não fundir a cabeça, os neurônios. Então, esses são os aspectos da nossa semana, tudo aqui, né? Trago ainda escrito à mão, né? Tipo Mercúrio e Saturno é um pouco isso, a moda antiga, mas eu gosto de escrever algumas coisas ainda à mão. Mas vamos lá, eu fiquei de dar, né, esse recado no final, para você que ficou até o final. Vamos lá. O céu da semana é um céu para todos nós. É uma maneira da gente entender que o coletivo pode também agir em conjunto. Então, se todos nós compreendermos isso, maravilhoso. Mas cada um tem a sua própria relação com o céu que nos viu nascer, que assistiu esse chegar nesse mundo. E esse céu é um espelho, é um relógio da nossa própria história. Então, eu quero dizer para vocês que existe essa possibilidade de vocês terem um mapa interpretado com todas as posições. Onde é que está o Sol, em que casa está, que aspectos tem, onde é que está a Lua, onde é que está Mercúrio. Ou seja, todas as esferas da vida, que é um material de em torno de 20 a 25 páginas, mais ou menos, escritas. Está lindo, tem umas ilustrações que eu amo de paixão. E para quem se interessar e quiser ter esse trabalho, que é um trabalho de autoconhecimento, você pode dirigir melhor as suas energias, o link para vocês terem acesso a esse mapa
podem comprar esse mapa, está na bio